Boa noite a todos. Começamos agora mais um Direto da Redação. O convidado de hoje é o ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, atual presidente da Fundação João Mangabeira, ligado ao PSB. Governador, inicialmente eu gostaria de que a gente falasse um pouquinho sobre essa iniciativa de união das lideranças dos partidos, das fundações dos partidos. Qual que é o objetivo? É superar um pouco das rusgas, das divergências que surgiram em meio à campanha eleitoral, mas de que forma que se pretende atuar? Tem vários movimentos acontecendo, né? Houve um primeiro movimento das fundações, 6 fundações partidárias, né, que se uniram para poder formatar um observatório da democracia. Ou seja, uma forma de acompanhamento das ações ou não ações do governo federal, onde cada uma ficou com um tema. A economia, a Fundação João Mangabeira ficou com ciência, educação, ciência, tecnologia e inovação, e a gente vai acompanhando mês a mês aquilo que o governo diz, faz ou deixa de fazer, né? Então esse é um espaço que nós agora estamos na segunda etapa, além de produzir textos, que é buscar instituições e entidades da sociedade civil, né? Os conselhos federais, as associações nacionais, a CNBB, para exprimir suas ideias, né? Eu tenho uma avaliação de que o que o Brasil precisa talvez seja uma espécie de um choque iluminista. Nós regredimos tanto, mas tanto nos últimos anos, que essa coisa está assustando todo mundo. Então é preciso ter um investimento grande no campo das ideias, para que as pessoas voltem a formular, voltem a ter um senso crítico, voltem naturalmente a fazer uma caminhada na vida que simbolize avanços, né? Porque a humanidade existe em função disso, né? Então essa etapa das fundações está aí. Ao mesmo tempo, algumas pessoas, e aí de uma forma suprapartidária, o Guilherme Boulos, o Fernando Haddad, né? O Flávio Dino, enquanto referência do PCdoB, e era a Manuela também, enfim, nós começamos a conversar um pouco sobre a necessidade de tentar ultrapassar as barreiras que são naturais em função dos choques eleitorais, principalmente, que muitas vezes existem nos partidos, e procurar formatar um campo que simbolize uma necessária unidade. Não dá para olhar para o Brasil e achar que qualquer força política de oposição vai conseguir comandar, vai conseguir ser exclusivista, vai conseguir fazer o que era possível há alguns anos atrás. Agora, o pessoal sempre se queixou muito da hegemonia do PT, né? Tem muito hegemonismo nisso, né? Sem dúvida alguma. E eu não digo que seja... Porque geralmente quem é maior vai exercer mais o poder. Agora, é preciso que não se perca, penso eu, exatamente o limite entre o ser maior e ser mais favorável à conjuntura. Porque em determinadas conjunturas nem sempre quem é o maior seja o mais adequado para fazer aquele determinado embate, né? Então eu acho que todos nós precisamos aprender muito, né? O PT, o PDT, e nós estamos querendo ampliar isso. Eu convidei o senador Roberto Requião, por exemplo, que é uma mente privilegiada que esse país tem, né, para fazer parte. Queríamos muito que a própria Marina fizesse parte, que o Ciro Gomes fizesse parte, mas ninguém vai forçar ninguém. Vai quem quer para esses... O senhor já falou com o Ciro? Com o Ciro, o próprio Haddad e o Boulos, né, têm tentado uma certa aproximação. O que eu acho é que ninguém pode valorizar, a não ser com outras intenções, resquícios de disputas eleitorais. Porque na disputa eleitoral é isso mesmo, você bate e você leva, né? Essa é a lógica, não tem eleição que você dispute e que você não leve. E não adianta ficar remoendo isso para frente, porque a conjuntura impõe uma unidade para aqueles que porventura se considerem do mesmo campo. Se não se considerar, tudo bem. E eu acho que o grande corte no Brasil de hoje é o corte do campo democrático. Nós não estamos fazendo uma leitura de campo de esquerda democrática, nós estamos fazendo uma leitura de campo de defesa da democracia. O que está em jogo no governo Bolsonaro?
Eu acho que tem muita coisa em jogo, inclusive desde valores e costumes, né, desde conceito de moralidade, que é o que se tenta explorar para fazer com que esse governo se diferencie, que não tem nada, sinceramente, nesse campo que possa ser melhor do que aquilo que vinha sendo produzido, até um governo que foi eleito por aquilo que não disse. Então é muito perigoso, né? Você ser eleito porque fechou a boca e a única coisa que disse era incitar a violência e o ódio nas pessoas. Você não consegue perceber um único ponto programático da campanha do Bolsonaro. Ele teve o fato daquele incidente lá em Juiz de Fora, muito bem trabalhado, que o retirou da campanha, né, que permitiu a ele dar uma desculpa de não ir para um debate. Isso foi fundamental, porque o maior fator de instabilidade do Brasil é o governo e é o seu presidente, é o Bolsonaro. Ele fala uma semana, então estremece tudo, desde as bolsas até os acordos, até o Congresso, porque ele não consegue ter noção, infelizmente isso é verdade, ele não consegue ter noção da responsabilidade que é governar um país com essa dimensão, né, com essa complexidade que é o Brasil. Aliás, esse discurso raivoso da campanha, ele se mantém, né? E o Congresso está parado, em parte por conta disso, né? Como o senhor avalia essa paralisia que a gente está vivendo hoje? Eu acho que essa paralisia vem primeiro do fato de que o governo ele sabe poucas coisas. Ele quer vender tudo, né? E ao vender tudo ele dilacera uma boa posição e imagem que o Brasil tem construído nos governos Lula e Dilma, na política de relações exteriores. O Brasil mudou radicalmente, o Brasil passou a fazer multilateralismo, o Brasil passou, através dos BRICS, a ocupar espaços que nunca tinha ocupado anteriormente. O Brasil avançou muito nessa área, se tornou um país respeitado, um país que conseguiu trabalhar sua dívida pública, um país que tinha autonomia, né, que liderava um pensamento dentro do mundo. Nós perdemos completamente isso. Hoje o país causa vergonha, a política exterior causa vergonha aos brasileiros. Você vê um ministro da Economia ir aos Estados Unidos e num jantar informal, meio que ser uma espécie de camelô de venda de tudo, de todos os ativos que o país tem, como se isso por si só fosse tirar o país da crise. Isso não tira o país da crise. A crise do país é muito mais profunda. A crise do país é a crise da educação, é a crise da ausência de ciência, tecnologia e inovação. É isso que dialoga com o futuro. Não se dialoga com o futuro entregando os campos de pré-sal. Esse era o grande ativo que o país tem, é a energia que o país tem, é o poder que o país tem. Né? E o governo, até de uma forma muito primária, né? Virar e falar, olha, eu adoro a Disney, o Coca-Cola, né? Ou seja, há um rebaixamento intelectual do Brasil. Esse é um ponto que eu acho fundamental. O outro ponto é que o governo, ele não disse até hoje o que é que ele quer fazer, fora as fanfarrices, com as políticas públicas consagradas. Você tem indígenas no país, você tem quilombolas no país, você tem um problema da agressão às mulheres, feminicídio, que vem aumentando. Você tem um problema gravíssimo de segurança pública, que não é um problema dos estados. É muito simples a União chegar e dizer, olha, segurança pública é com os estados, né? E ao mesmo tempo você perceber que o crime ele se nacionalizou, o crime organizado se nacionalizou. Ele subiu do Sudeste para o Nordeste e aí elevou o patamar de homicídios. Por outro lado, o ministro Moro apresentou um pacote que endurece penas como a grande salvação da lavoura. Uma grande salvação. O que a segurança precisa é inteligência, é base de investimentos que possam nivelar as polícias. Eu falo à vontade, eu governei um estado que durante 7 anos foi o único estado do Brasil a reduzir os homicídios ano após ano, de 2012 até 2018.
E agora, nesse primeiro trimestre de 2019, está tendo uma redução em relação ao primeiro trimestre do ano passado em 28%, o número de homicídios. Ou seja, a política desenvolvida é uma política de investimento em tecnologia, de investimento na inteligência, de territorialização dos combates, da ocupação do espaço, da corresponsabilização de polícia civil e polícia militar. Ou seja, é uma política pública. Nós temos uma política pública, né? E aí vem o governo na contramão disso tudo, né? Libera armas, incentiva o uso de armas, e o Brasil começa a viver pesadelos que até então eram coisas muito mais apropriadas para os Estados Unidos. Na Paraíba nós apreendemos por dia, durante 8 anos, por dia, 10,2 armas, e pagamos por ela. Quem apreende arma recebe o valor da arma que nós estipulamos e continua a receber. Ou seja, você tem uma lógica que é a lógica exatamente inversa àquela que o Moro, ou que o governo federal, tenta semear nas pessoas como solução para a segurança pública. O grande problema que eu acho é que o governo, ele, como não tem qualquer proposta factível, ele vai instabilizando o país para que ele fique com algumas teses retrógradas, sendo sustentado por uma parcela da população. E ele estica a corda a cada momento, como tem esticado com o Congresso, como tem esticado com o Supremo, né? Desorganizando o tecido institucional. Aonde se quer levar, eu sinceramente não sei. O que eu acho é que a população, e principalmente os setores intelectuais, os setores organizados, têm que ter muito cuidado com esse tipo de jogo de cena, porque se você olhar para o Peru, foi exatamente isso, para Fujimori se alçar numa condição de ditador, fechando o Congresso, fechando o Judiciário. Então é preciso, claro que são coisas completamente diferentes, claro que são trajetórias diferentes, mas é preciso ter muito cuidado com algumas simbologias que estão em jogo, né? E essas simbologias estão dialogando com algo que esse país não pode mais aceitar. É inaceitável que um presidente da República comemore o golpe militar de 64. Ou que vai ao Chile, celebre Pinochet, vai ao Paraguai e celebre Stroessner, né? Ou seja, isso é um ataque frontal à consciência de uma nação. Porque essa interrupção democrática que aconteceu no Brasil e na América Latina, na América do Sul como um todo, uma exceção, mas essa interrupção democrática, ela custou muito caro às gerações. Ou então que um país que tente ser mais realista que o rei, seja um estafeta dos Estados Unidos, né, que fique com bravata dizendo que pode usar, ou estimulando o sentimento anti-venezuelano. Por que o povo brasileiro vai ser contra o povo venezuelano? Ora, a Venezuela teve eleições. As eleições foram vencidas por quem está no poder, gostando ou não gostando. Não é? E é preciso respeitar isso. O Brasil é que derrubou as eleições. Ou então que fez uma eleição cuja fake news, cuja mentira foi a base propulsora para a vitória de um candidato e a prisão do outro candidato. Se o Lula não tivesse sido preso, evidentemente que Bolsonaro não seria presidente da República. Podia ter fake news que tivesse, mas não seria presidente da República. Então, a grande questão é que o Brasil se perde, a economia não dá respostas, porque ninguém tem segurança em investimentos. Se o próprio governo é o fator de instabilidade do país, ninguém tem segurança, ninguém sabe quais são as regras, a não ser as divagações de que vamos ter um Estado ultraliberal, vamos ter isso ou aquilo, e ao mesmo tempo você percebe que não há um passo adiante, não há nada sólido. E aquilo que eles consideravam sólido está desmanchando no ar completamente no atual governo. O que me parece que é não apenas lamentável, né, porque eu prefiro enfrentar um adversário que saiba o que quer, enfrentar um adversário que diga o que quer, que defenda as suas ideias, né? Mas é lamentável por conta disso, mas é lamentável também porque nós já sofremos muito, né? A desagregação no tecido social brasileiro é evidente, e isso pode piorar, dependendo das intenções que estejam por trás de cada movimento desse, que eu não sei se são simplesmente ingênuos. Como estão as relações dos estados com o governo federal, sobretudo no Nordeste? Porque
o Nordeste elegeu governadores de partidos da oposição ao Bolsonaro, né? Eu acho que a leitura que tem sido feita, com exceção da capital, nós temos visto muita gente fazendo, desde as eleições, fazendo leituras completamente equivocadas em relação ao resultado do Nordeste. Teoricamente, né, a população do Nordeste tem 29% da população, 14% do produto interno bruto, e que é uma população que, claro, depende muito das políticas sociais. Essa população seria a população mais vulnerável, mais frágil ao discurso simplista e motivador do ódio e da revolta de Bolsonaro. Era essa a população. Mas foi essa população que, em função de uma história, de uma organização social, e em função também de governos que têm penso eu, as melhores governanças hoje do Brasil estão no Nordeste. Então, essa população deu uma resposta política. Não foi uma resposta, porque eu ganho um programa social. De jeito nenhum, muito pelo contrário. Os 2 anos de governo Temer, a Paraíba secou. E a Paraíba é um dos estados mais equilibrados do país, é um dos estados que proporcionalmente mais investimentos fez. Não é? Quer dizer, você imagina um estado daquele tamanho, em 8 anos, ter feito 2.680 quilômetros de rodovias. Nenhum outro estado chegou perto disso. Ou 1.500 quilômetros de adutoras, nenhum outro estado chegou perto disso. Ou seja, e ao mesmo tempo é letra B na STN, ao mesmo tempo paga suas contas em dia. Eu passei 96 meses, e agora tem mais 3 meses que o governador João Azevedo tem feito a mesma coisa, pagando os salários dentro do mês trabalhado. 96 meses, não havia solução de continuidade. Portanto, e a maioria dos estados nordestinos também. Mas no período Temer, até aquilo que era direito nosso foi negado. E isso continua com o Bolsonaro? O Bolsonaro está há pouco tempo, um empréstimo do Banco Mundial, dos poucos que o Banco Mundial vai conseguir fazer, porque a maioria dos estados não tem condição de acessar esses financiamentos. Então foi liberado agora, né, que deveria ter sido liberado há 2 anos atrás. Foi negado no governo Temer, em função da posição política do governo do qual eu era o representante. Foi liberado agora, mas eu acho que foi liberado muito em função do Banco Mundial. Porque o Banco Mundial naturalmente poderia dar as costas ao Brasil e ir para a África e para outros países da América do Sul, né? Então foi liberado de 50 milhões de dólares para um programa de combate e erradicação à pobreza rural, que já tinha há muito tempo. Mas eu acho que falta ao governo visão de país. Alguns têm uma visão de um país que não é o nosso, é do exterior, particularmente dos Estados Unidos e dos setores mais conservadores da política lá, né? E outros têm uma visão fundamentalista, né? A visão de que a vida aqui ela não tem a complexidade real que ela tem, né? Que são coisas que possam se dividir, mais ou menos aquela história do azul para o menino, rosa para mim. Ou seja, um diversionismo perigoso para uma nação como o Brasil. E eu acho que no meio disso tudo, o Nordeste tomou uma posição, os seus governadores agora, extremamente importante, criando um consórcio, né? Trabalhar a questão da segurança pública, um pode ajudar o outro, não precisa esperar a Força Nacional, que a Força Nacional são os policiais estaduais. A Força Nacional não é do governo federal, a Paraíba contribui com muitos policiais que manda para lá, não é? Portanto, as ações do Nordeste, né, de compras mesmo para educação, de compras para todas as áreas, elas podem ter uma diminuição. E eu fiquei muito feliz quando eu assisti a essa articulação, que é na verdade a única região que tem uma articulação de governadores mais consistente, porque não é de agora, é de muito tempo. Né? Então se conseguiu fazer uma espécie de identidade de uma região. E isso precisa ser levado em conta. Né? E eu acho que daí surge uma resistência para esse outro Brasil que é possível, que nós queremos, e surge também uma boa escola de governança pública.
né, de governança, porque nós precisamos de governança. Não dá também para achar que as pessoas vão viver só na semi-ideologia. As pessoas precisam ter resultados práticos, ter o seu estado, o seu município lá equilibrado, ter a escola funcionando, né? No Nordeste estão uma das escolas integrais. É no Nordeste que se encontra. Se você pegar Pernambuco, Paraíba e Ceará, talvez 80% dos alunos fazendo curso de ensino médio integral, manhã e tarde, estão nesses 3 estados do Brasil. Na Paraíba, há 3 anos nós começamos, já atingimos 45% dos alunos do ensino médio. E quando você mede as provas do SAEB, né, o IDEB, você percebe tranquilamente que nas escolas integrais você tem um salto enorme, né, muito maior do que naquela escola que fica ali com 2, 3 horas e que infelizmente ainda o estudante vai em busca lá de uma alimentação e que você não tem projeto de vida. Na escola integral você constrói um projeto de vida, o que para a juventude é fundamental. Se você pegar, eu estou falando da Paraíba porque é o que eu conheço mais, estudo mais, mas se você pegar o número de jovens assassinados, que no Brasil inteiro está em torno de 52%, dessa população enorme assassinada, 52% tem até 29 anos. É um genocídio. E são negros, em sua grande maioria, moram em aglomerados subnormais, enfim, é um corte social muito grande. Se você pega isso na Paraíba, você tem uma redução cada vez maior do número de mulheres assassinadas e do número de jovens assassinados, né? Tem a redução geral e tem a redução dentro da redução exponencial dos jovens. Por quê? Porque nós ampliamos o acesso à escola e mudamos o conceito, tornamos a escola atrativa. A escola tem que ter um projeto de vida. Mesmo que você não cumpra o projeto, eu quero ser astronauta, tá, tudo bem, mas você quer ser. O importante é querer ser. Quando você não quer ser nada, você não acredita no amanhã. E é isso que a juventude brasileira ela tem. E contrariando todas as evidências científicas, a proposta do governo é de facilitar o porte de arma. Total. Que é uma excrescência intelectual, né? É algo que só interessa a quem produz armas, a quem vende armas. Só interessa isso, evidentemente, né? Isso não é só a liberdade de ter alguma coisa, porque isso não é liberdade, né? Quem vai comprar uma arma de 8 mil reais? Ou melhor, antes disso, quem são as vítimas da violência? As vítimas da violência no Brasil não são aqueles que têm muros de 10 metros de altura, que têm segurança armada, que têm cercas elétricas ao redor das suas casas. A violência no Brasil está na favela, a violência no Brasil está nos aglomerados subnormais, está na população negra. Existe um corte, que é um corte social muito grande. Essa violência aí, as pessoas não têm como e nem deveriam ter 8 mil, 10 mil para poder comprar uma arma. E para quê? Ora, as polícias existem exatamente para as pessoas não fazerem justiça com as próprias mãos. O Estado existe em função disso. Se você dá o direito às pessoas de resolverem suas diferenças, quaisquer que sejam elas, na base da bala, eliminando o outro, você está dizendo que o Estado é dispensável, né? Você está reorganizando uma coisa chamada barbárie. Na prática, também admitindo a sua incompetência, né? Porque a responsabilidade de garantir a segurança da população é do Estado. Se você vira e fala, olha, é você que tem que se defender... Passei a campanha toda dizendo isso aos soldados e policiais. Disse isso muitas e muitas vezes, exatamente dessa forma. Que eles compreendessem que mais do que um gesto de combate à violência, na verdade era uma desmoralização do trabalho deles, né? Porque é exatamente isso. Se eu tenho profissionais adequados para o combate ao fogo e vou dizer que as pessoas em casa têm que ter um exemplo, né, um figurado, né, para poder substituir, eu estou dizendo que esse pessoal não tem capacidade de fazer o combate ao fogo. Da mesma forma são os policiais. Se eu tenho uma força organizada, centenária de combate, né, de combate da repressão qualificada, que é necessário ter, evidentemente. Ora, e se eu estou dizendo que cada um se arme e resolva por si só,
É claro que em nenhum país do mundo isso deu resultado, não vai dar aqui. Você vai ter um aumento, claro, da violência, claro que é dessa forma, né? Eu perdi um pouco a ingenuidade ao longo da vida, é evidentemente que tem gente que ganha com isso. Quem ganha com isso é quem fabrica arma, vai ampliar mercado. Agora, governador, os partidos de esquerda também se uniram nos últimos dias na oposição à reforma da Previdência do Bolsonaro. Por que essa proposta ela não pode prosperar, né? E ao mesmo tempo eu pergunto como fica a situação dos estados que também estão espremidos com as suas previdências, né, às vezes saindo do controle e tal. Como que é possível equacionar essa situação dos estados e municípios que têm problemas nos seus regimes próprios de previdência, e ao mesmo tempo em que você tem que fazer oposição a uma reforma que é injusta? Eu acho que tem duas coisas que devem ser consideradas, né? A primeira delas é uma adequação do nosso sistema previdenciário não pode prever o fim da previdência social. A capitalização proposta, que é a coisa mais importante, aquela história de BPC, aquilo é história, aquilo é o bode na sala. Né? Ninguém se iluda achando que a oposição vai dizer, olha, tirou aqui o BPC abaixo do salário mínimo, né? Voltou para a idade que era, vai... Não, aquilo é o bode na sala, eles estão preparados para retirar o bode. É assim, e deixar o bode maior. Qual é o bode maior? É a capitalização. A capitalização inviabiliza a previdência social, que é a previdência de todos, que é a previdência da população. É uma proposta que, efetivamente, você não pode ter uma pessoa, um trabalhador, apostando e recolhendo recursos para que no fim da sua vida, depois que trabalhar, ela vai viver com aquilo que ela conseguiu juntar. Evidentemente que a experiência do Chile, ela foi terrível e traumática. Acho que a do México até pior. Até pior. Né? Ou seja, ela acaba com a previdência e ao mesmo tempo acaba com as pessoas. As pessoas apostam numa coisa que é uma ilusão. Então essa questão da capitalização, ela precisa ser combatida e retirada. A outra questão são os exageros que existem no sistema de proteção da previdência. Né? Você tem gente muito jovem se aposentando, sem um tempo de contribuição adequado. Você tem trabalhadores intelectuais que talvez estejam no seu melhor momento, né, de produção, e ao mesmo tempo saem e vão servir na educação, vão servir nas faculdades e universidades privadas principalmente. Então você tem adequações a fazer, mas preservando a questão de que a previdência não pode ser interesse simplesmente do mercado financeiro. Agora, outra coisa que tem gerado muita desconfiança é o fato das regras da Previdência estarem sendo retiradas da Constituição. Não há nem sequer clareza de que proposta de capitalização é essa. Porque inclui a capitalização lá, mas ele não diz se a capitalização vai ser só com recursos do trabalhador, ou se vai ter também recursos dos empregadores, claro, do governo. Claro. Não há clareza de muita coisa, porque tudo vai ser regulamentado por leis complementares, que em tese são mais fáceis de aprovar no Congresso. O senhor identifica nisso um problema também? É um grande problema porque trabalha com circunstancial. Né? Se em algum momento o peso de uma determinada proposta, o peso econômico inclusive, né, ele for meio que avassalador, o Congresso, por maioria simples, estaria formatando um outro tipo de previdência. A previdência não pode ser desconstitucionalizada, tem que permanecer na Constituição. Essa é uma coisa que me parece que é fundamental. A outra questão é que eu acho que o governo foi com muita sede ao pote, né? Porque a proposta que o governo apresenta é uma proposta claramente antipopular e tendenciosa ao mercado financeiro, ao sistema financeiro. É o sistema financeiro que exige a proposta. Até porque vai gerir esses fundos. Vai gerir os fundos e vai captar a previdência privada de uma forma... há 30 anos atrás, quantos tinham plano de saúde?
E olha que não existia 40 anos atrás nem o SUS dessa forma de alta complexidade, cuidando. Não existia naquela época. Você tinha uma rede de saúde muito mais dispersa, despreparada, né? Pois bem, então os planos de saúde começaram apenas para uma pequena parcela da população, uma que tinha um poder aquisitivo mais alto. E depois foi se popularizando, porque mesmo aqueles que têm pouco, e mesmo se tratando no SUS, porque evidentemente se trata, 90% se trata no SUS, né? Uma urgência, emergência, vai todo mundo para o SUS, né? Quer dizer, sem falar e ainda bem que vacinas, controle de vetores. Exatamente, ou seja, o SUS é fundamental para o país, mas hoje você tem uma parcela muito maior, popular, dentro dos planos de saúde. Ou seja, mesmo sem ter a resolutividade que o SUS tem, os planos conseguem atrair em função do medo, né, da ausência de quem precisa, de quem quando precisa de não encontrar o atendimento. E na verdade é uma ilusão. A mesma coisa será a Previdência. Vai extrair os últimos centavos, o sistema de capitalização vai extrair os últimos centavos dos trabalhadores. Isso é muito grave. Porque eu acho que vale até uma distinção, assim, que tem muitos países europeus que têm sistemas de capitalização, mas que são complementares. Eles têm a previdência pública, né? Essa previdência pública garante o mínimo para todos, né? E se você quiser receber um pouco mais, você contribui para um mas é bem diferente disso que aí está, né? Porque bem diferente, por exemplo, do modelo chileno que substituiu, trocou uma coisa pela outra, né? E aí quem não tem capacidade de contribuição fica literalmente excluído. E só pôde fazer isso na repressão. Fez isso na repressão, né? Fez isso na ditadura, né? Porque é claro que um povo como o chileno, profundamente, historicamente organizado, não iria ter uma reação muito forte àquilo tudo, né? E hoje está aí o problema, né? Uma previdência que estraçalhou um país que está ficando velho e pobre, profundamente pobre, né? O Chile tem Essa reforma passa no Congresso? Acho que não. Essa do jeito que está, acho que não. E acho também que por conta das características da reforma ou por conta da incompetência do governo que também está criando problemas? Eu acho que tem um fator forte da incompetência do governo, né? Um ataque gratuito que se faz ao presidente de uma casa, uma Câmara dos Deputados, não é uma coisa muito normal no Brasil. Aliás, em canto nenhum. Você tem choques, mas eles precisam ser administrados, particularmente em quem está no executivo, né? Porque você pode ter um problema prolongado. Então aquela forma de condução que o governo, a não ser que o governo queira outra coisa, a não ser que o governo queira tensionar com as instituições, com o Supremo, com a Câmara, com o Senado, no sentido de construir outros objetivos, né? Essa é uma. Mas eu acho que a reforma do jeito que está, ela não, evidentemente que não passa. Segundo, eu penso que está havendo uma espécie de. As pessoas estão começando a acordar. Semana passada aqui na Avenida Paulista houve uma grande manifestação. Uma manifestação que surpreendeu todo mundo, porque se esperava menos da metade das pessoas que forem, um esquente, né? E ela em relação à Previdência. E eu acho que essas coisas vão ficar cada vez mais claras. E as pessoas sabem que aqueles que votam, no caso os congressistas, os deputados, pode até demorar um pouco, mas serão lembrados lá adiante. O Brasil o Congresso teve uma renovação, que eu não vou entrar no mérito da qualidade, essa é uma outra discussão, mas teve uma renovação de rodízio de parlamentares muito forte. E muitos deles devem-se à reforma trabalhista ou ao impeachment. O próprio secretário da Previdência é um dos que não sobreviveu. Sem dúvida. Né, sem dúvida. Não conseguiu se reeleger e apoiou a reforma, foi relator da reforma trabalhista. Sem dúvida. Então é algo que... Agora, o ministro Moro é um fator de instabilidade para essa negociação do governo com o parlamento? Não? Eu acho que sim. Além disso, eu acho que o ministro Moro... uma coisa é você ser juiz e ter a caneta na mão. Mesmo que você erre, você é inimputável, inatingível, né? Que é algo meio esquisito. Todo mundo é controlado, né?
O Executivo é controlado externamente, o Congresso é controlado, tudo é controlado. Mas no Brasil você tem órgãos de controle na Justiça que é interno e órgãos de controle do Ministério Público que é interno também. Não é? E é diferente você ter uma decisão e depois ela ser revogada ou não, tal, aí faz parte do rito. Na política é diferente. Né? A política você tem que lidar com as antíteses. Você tem que lidar com o outro lado, você gostando ou não gostando. E você não pode achar que o Congresso é menos, mesmo o Congresso tendo essa sequência, que o Dr. Luiz Guimarães dizia que o Congresso era muito ruim, mas... Espere a próxima legislação. Né? Ou seja... Parece uma maldição, né? Mas é porque, se você olhar para o Congresso, as candidaturas ditas sociais, que representavam interesses sociais, elas foram banidas. Um sistema de financiamento de campanhas que não existe. Ora, se você é rico, você pode pegar uma parte da sua fortuna e se eleger. Olha o resultado de senadores e governadores. Você pode pegar a sua fortuna e colocar lá, porque é possível colocar. Agora, se você é um trabalhador, você não pode receber de onde? Não é? Então, a coisa da representação caiu muito. Né? Mas, mesmo assim, o Congresso é o Congresso. E eu acho que o ministro Moro, primeiro, precisa respeitar e perceber que não é mais o juiz onipotente, né, que era, capaz de lavrar sentenças sem ter que explicar a ninguém, não é? E ao mesmo tempo paralisa, por exemplo, a reforma está paralisada em função do governo, e ela só vai ser retomada provavelmente com a pressão dos interessados, mas ainda com um fosso profundo dentro do governo. Acho até que essa própria reforma mandada, ela será substituída a sua discussão pela anterior, que estava lá tramitando, enfim, eu acho que o Brasil está vivendo momentos de profunda instabilidade, e a tendência é que isso infelizmente se aprofunde cada vez mais. E para a esquerda, qual seria a forma mais inteligente de lidar? Unidade. A esquerda tem que entender que não pode ser hegemonista, mas ao mesmo tempo não pode se dar o luxo de ficar com a palmatória, né, moralista nas mãos. Porque essa palmatória é o jogo da direita. A direita quer isso. Né? E a direita, se tem alguém que não pode falar absolutamente nada neste país, porque governaram, não fizeram nada, não tem políticas públicas, não tem zelo pelo dinheiro público, não articularam o Estado brasileiro para poder combater. Porque a Polícia Federal não era essa Polícia Federal há 20 anos atrás, não. O Ministério Público não era, não. Eu lembro da Constituinte de 88, né, do movimento que se fez para dar poder ao Ministério Público, para dar autonomia. E lembro também que antes do governo do presidente Lula, o Ministério Público captava muito pouco. Então, tem muita gente que talvez esqueça o que acontece ontem. Né? O procurador-geral tinha um apelido de engavetador-geral. Você não tinha nenhum respeito por nada das escolhas. Ou seja, essas instituições, elas cresceram muito. Mas é fundamental que elas cresçam dentro do seu tamanho. Não pode haver hiperplasia de nenhum organismo institucional no país, porque aí desequilibra, né? Desequilibra a base da democracia, que é exatamente a autonomia, porém com harmonia entre os poderes. Você não pode ter poder contra poder. Você não pode ter procurador falando do Supremo, procurador incitando as pessoas contra decisões do Supremo. Eu posso até morrer de discordar das decisões, mas é o órgão superior, não há nada mais lá para cima. Né? Você pode discordar, porém, você sendo uma pessoa de carreira do Estado, como um procurador você não pode insuflar a população. Insuflar a população, e com argumentos que são os argumentos mais assim,
básicos, elementares, rasteiros possíveis, como se fossem donos da propriedade de combater a corrupção. Não são, não. Agora, a Lava Jato completou 5 anos. Qual é o saldo dela? Olha, eu acho que o Brasil tem muitos problemas com a questão de desvio de recursos públicos, da própria corrupção, que não é só o político que é corrupto, não. Né? Tem alguém ganhando fora aí. Né? E esse alguém geralmente é muito esquecido. Né? Mas eu acho que a Lava Jato, talvez, na opinião de alguns, ou no fazer de alguns, tenha buscado perseguir isso. Agora, sinceramente, o saldo é trágico. O Brasil se estraçalhou enquanto economia. Nos Estados Unidos, a coisa mais difícil é você quebrar uma empresa. Às vezes você tira tudo como pena, como punição do empresário, mas quebrar a empresa não. No Brasil se quebrou, as empresas de ponta foram todas quebradas. Ficaram sem competitividade. Elas não conseguem mais, há 5 anos não conseguem, fazer o que estavam fazendo anteriormente. Chegaram a acusar o presidente Lula de fazer facilidades para empresas lá fora. Todos os presidentes fazem. Olha, se eu posso colocar uma empresa brasileira para explorar alguma coisa, petróleo, construção, barragem, em outro país, por que eu não vou fazer? Isso não é crime, isso é defesa da economia nacional. Né? Então, as empresas de ponta, particularmente na construção civil, elas foram quebradas. Né? O petróleo, nós estamos entregando o petróleo. A energia, que é o fator das guerras, todas as guerras, o ataque contra a Venezuela é por conta do petróleo. Não é por conta de Maduro, de Maduro. Os Estados Unidos vai lá reclamar da China por conta do seu presidente. Ou da Arábia Saudita. Ou da Arábia Saudita. Isso é bobagem, né? Acredite quem quiser, mas é bobagem. A questão da Venezuela é o petróleo. E querem usar o Brasil, né, como marionete. E eu espero que haja um mínimo de bom senso, até mesmo porque as Forças Armadas da Venezuela foram atualizadas ao longo desses tempos. A do Brasil, não. Então isso é algo que precisa ser considerado, além do que a autodeterminação dos povos é fundamental. Ou seja, a Venezuela tem a sua política, tem o seu projeto, e quem governa ganhou as eleições. Aqui no Brasil, quem ganhou as eleições foi derrubado. Foi derrubado sem crime de responsabilidade. E quem responde por isso hoje? Ninguém. É como se, não, isso é passado. Não é passado, não. Quem não consegue reconhecer o passado não formata o futuro. Né? Então, o saldo na economia foi trágico. O Brasil entrou numa estagnação, não tem perspectiva de crescimento. Né? Nós tivemos, neste período, nesta histeria, né, coisas criminosas contra o povo brasileiro, como é a lei do teto de gastos. Você fazer uma lei fiscal, econômica, dentro da Constituição, e uma lei que trata os pobres de uma forma terrível, né, brutal, porque é isso que aconteceu. E todo mundo aplaudiu. O Judiciário aplaudiu, o Congresso aplaudiu, e agora vão começar a perceber as agruras e a violência dessa lei. Porque se você olhar para o posto de saúde, aquele medicamento que está lá, o princípio farmacêutico é em dólar. O equipamento do hospital é em dólar. Não tem nada a ver com a inflação do ano passado. E no Brasil, durante 20 anos, você acha que vai controlar os gastos públicos em função disso. O controle de gastos públicos se dá em função da política do governo, de cada um. E precisaria ser discutida nas eleições. É porque se você consegue aumentar a receita, você pode gastar mais. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Ou seja, por que não se trabalha uma nova proposta de reforma tributária? Por que lucros e dividendos não se pagam o que deveria pagar? Por que as grandes fortunas são isentas de... Ou seja, essa é a discussão de um país que em 2 anos, 2016 e 2017, conseguiu diminuir em 6% e 50% mais pobres a renda.
e aumentou em 9% os 10% mais ricos. Ou seja, é um país com uma profunda concentração de riquezas. E é este país que não pode ter uma solução tão antipopular como foi essa lei do teto de gastos, que, repito, foi algo feito em 48 horas, rapidamente, e como se fosse a grande solução para o déficit público. Não tem nada a ver. Quem paga esse pato aí é quem precisa do Estado brasileiro. Quem precisa do Estado brasileiro, quem precisa da justiça, quem precisa da segurança pública, quem precisa da saúde, quem precisa da educação. É esse pessoal aí que paga essa conta. E isso, no Brasil, foi talvez a maior artimanha dos mais poderosos. Foi aprovar algo. Isso foi feito no meio daquela histeria, que era uma histeria anti-Estado, né? Anti-Estado, anti-poder público, uma histeria que caracterizava a nossa maior empresa, a principal empresa, como a fonte dos problemas do Brasil. A Petrobras nunca foi a fonte dos problemas do Brasil, muito pelo contrário. A Petrobras é uma empresa que joga duro como qualquer outra grande empresa petrolífera no mundo. Esse é o mundo deles, evidentemente. Eu não me refiro a corrupção, a isso, aquilo. Eu estou me referindo à empresa, à necessidade da empresa. Quando pressionado pelo governo federal, eu governava para eles, dizia, não, vai ter que vender a Cagepa, até a Companhia de Água e Esgoto. Vender a Cagepa para quê? Por que eu vou vender a Cagepa? Depois de anos e anos, ela se tornou superavitária, com capacidade de investimento. Aí agora eu vou dar por alguns trocados a uma companhia que é fundamental para garantir o tratamento igualitário para os diferentes, tanto no semiárido como no litoral, tanto na maior cidade como nas menores. Ou seja, nós estamos vivenciando tudo isso. Então o saldo da Lava Jato, em que pese a boa e necessária, né, a opinião pública no sentido de repudiar a corrupção, mas o saldo da Lava Jato foi muita seletividade. Houve direcionamentos explícitos, basta ver quem está preso e quem não está. Né? Foi usar para uns o beneplácito da dúvida, para outros a crueldade da condenação sem ter a menor prova. Né? E acho também de ser uma espécie de tribunal superior acima de qualquer um outro tribunal, porque passou a fazer jurisprudência, passou a condenar pelo Brasil todo. Numa teoria de que se aquilo aconteceu lá e teve alguma relação com aqui, então venham todos para cá. Isso me parece completamente inconstitucional. E eu acho que o princípio da justiça não pode ser prender para perguntar. O princípio da justiça é você perguntar, provar, e caso tenha culpa, prender. Né? Se inverter o princípio da justiça, elevando a um patamar enorme a figura da delação do delator. Ou seja, observe, você não tem mais. Ou seja, a investigação, a prova é a delação, como que aquele delator, que é um criminoso, se auto-reconhece como tal, o que ele disser passa a ser verdade. Eu fiquei espantado quando eu vi das 82 delações que o pessoal da Odebrecht fez, 22 foram colocadas na lata do lixo, porque não tinha nada batido. Ou seja, eram delações para a ocasião. Né? Ou seja, é um princípio que efetivamente não se coaduna com o princípio da investigação. Às vezes a versão de um delator muda, e quando muda e atende certos interesses, ela passa a valer. Não pode. Né? E isso é extremamente grave. É preciso se repensar essas coisas todas, para que a gente possa combater a corrupção corretamente, seguramente, mas para que a gente possa também, né, não envenenar o país, não fazer com que o país... Você imagina o que é que um presidente da República, como se não tivesse nada para fazer, e sem ter crime apontado, ou seja, ele define o criminoso para depois ir atrás do crime. Não, vou fazer uma lava-jato na educação, e confunde tudo, se acha na condição de judiciário, confunde tudo, ou seja, como se o país não já tivesse problema demais, né? E ao mesmo tempo não tem nada para acusar.
apenas quer achar alguma coisa para, naturalmente, comprometer, sejam empresários ou então sejam governantes, né? Ministros, secretários, enfim. Esse é um período muito duro que o país está passando. É preciso, eu acho que muita resiliência e muita força nesse momento, e ao mesmo tempo uma espécie de renovação de espíritos dentro dos movimentos sociais, dentro dos segmentos, dentro da intelectualidade, né? Cadê as nossas universidades? Né? Estão discutindo o que nesse momento? Estão dando aula sobre o quê? As universidades estão sendo desconcertadas, né? Ou seja, viraram alvo das mais absurdas especulações. O que aconteceu nos Estados Unidos, no Rio de Janeiro, na UFRJ, é um absurdo, né? Se condena as pessoas em função, sem respeitar a autonomia, em função de uma fundação, né? E em função de que você tinha, por exemplo, quem tinha a conta contribuindo para fazer com que determinados seminários, passagens funcionassem dentro da universidade, tudo comprovado. Você condena e você criminaliza a universidade. É preciso que a universidade passe a discutir, na essência, mais do que isso aqui, discutir ética e democracia. Ou a universidade volta a discutir isso, ou esse país não vai ter contribuição intelectual consistente, né, para fazer com que ele saia dessa quadra de tempo terrível que nós estamos vivendo desde 2014, 2015 aqui dentro. Tá certo. Governador, muito obrigado pela sua atenção, agradeço pela visita à redação e nos encontramos numa outra ocasião, num próximo Direto da Redação. Até mais.